Quando você se levanta para conquistar algo, se levanta também o inimigo para decidido a não sair da sua vida. O problema é não sair, permanecer no mesmo lugar como sempre esteve. Agora, quem vai estar mais decidido? Bom dia, pessoal. Todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Todo mundo bem? Preparados? Lembrando aí, deixa eu fazer uma observação aqui, tá? Só relembrando, última semana nós temos ainda até... Eu vou contar como a última semana para inscrição para o nosso encontro, próximo encontro de casais, dia 14, no Vila Conte. E se você não fez a inscrição, faça. Lembrando, deixa eu fazer uma observação aqui que eu não fiz, para os solteiros que gostaria de participar do encontro, solteiros mais maduros, tá? Não é solteiro que estão se preparando para uma vida a dois, para a vida conjugal e quer participar desse trabalho, desse aprendizado. Então, vou fazer uma observação para vocês, porque tem um momento que às vezes os solteiros que ficam um pouco constrangidos, que é o momento ali que nós estamos orando com os casados. Então nós vamos organizar um momento em que os solteiros vão para uma sala à parte, para um trabalho com os bispos que estarão responsáveis de fazer o trabalho com vocês. Então vai ter um trabalho à parte com vocês, vocês vão até uma parte comigo, com a pastora Liliane, depois vai ter um trabalho à parte com vocês, e quando eu finalizar, eu vou abençoar vocês, vou abençoar os solteiros que estiverem ali e desejarem participar. Ok? Amém? Vamos lá. Diz assim, ó. Vou te ajudar porque eu sei que você não enxerga daí. Fortaleza dos Jebuseus. O coração do reino. Então tá. Vamos lá. Eu diria a você, preste bastante atenção nessa mensagem, que ela vai falar muito, e você pode sair daqui hoje com definições. Eu sempre acredito nisso. Eu acredito, a coisa mais importante que você faz é isso aqui. O resto é acréscimo. Se não tiver graça, favor, unção de Deus sobre a sua vida, você faz o que você quiser e a sua vida não vai. Ela não destrava, ela não flui. Ponto de partida é a vida espiritual. Ponto de partida é aquilo que eu tenho orado muito nos últimos tempos, para que Deus aumente sobre nós a medida de graça, a medida de unção, a medida de favor, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu acredito que essa mensagem de hoje, eu quero que você preste bastante atenção nela. Vou tocar em bastante pontos, que vai fazer sentido para muitos, e talvez até pontos que você trata como algo normal para você, ou já até aceitou uma situação como definitiva, e ela está longe de ser, longe. Então, a primeira leitura, 1 Samuel 16, versículo 1, que diz assim: O Senhor disse a Samuel:
Diga comigo, até quando? Vamos lá, gente. Teve alguma festa hoje, alguma coisa assim? Hã? Não? Não ficou acordado até de madrugada, não? Ficou? Sim ou não? Está presente aqui? Corpo, alma e espírito? Trazer só o corpo para a igreja não funciona, você sabe, né? 100% presente aqui. 100% presente. E vou mais, vou dar um puxão de orelha em alguns de vocês. Você pensa que eu não sei que você era todo soltinho na balada? Era todo soltinho, todo... para jogo de futebol, o cara grita, o cara esperneia, é gol! E faz aqueles... Na igreja parece... Não é para mim com essa cara feia, não. É verdade. Na igreja que a gente deveria soltar, louvar, adorar, glorificar o Senhor, a pessoa trava. Antes ele não travava, aqui ele trava. Aqui ele não louva, aqui ele tem dificuldade para abrir a boca, ele tem dificuldade para se soltar, mas lá ele fazia tudo, solto, desinibido, totalmente desinibido. Não, solta, destrava. Quando você entrar na presença do Senhor, entra de corpo, alma e espírito, se solta, louva, adore, glorifique, participe, seja um participante. E eu vou falar a história de muitos aqui hoje. Vamos lá. Disse o Senhor a Samuel, diga comigo, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Diga comigo, escolhi um de seus filhos para ser rei. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Deus falando com Samuel e chamando a atenção de Samuel. Até quando você irá entristecer por causa de Saul? Samuel foi quem ungiu Saul. Samuel foi quem ungiu como o primeiro rei de Israel. Mas você sabe que Saul foi ungido com um propósito lindo, como o primeiro rei de Israel, com uma unção não só para ser rei, mas o Espírito foi derramado sobre a vida dele. Houve uma unção para capacitação, mas é aquilo que eu já falei em outras mensagens. Deus mudou o coração dele, mas ele não teve caráter para manter o seu coração mudado. Deus colocou o seu espírito nele, mas ele não teve caráter para manter o espírito nele para o propósito que Deus havia ungido. E aí, Samuel está triste. Samuel está sentido, talvez, não importa a razão, mas por ele ter ungido, por ele ter amado Saul, mas Saul fracassou. E aí, aqui tem uma mensagem importante para nós. Diga comigo, não sofra por aquilo que Deus já rejeitou. Não permaneça preso àquilo que Deus já deixou para trás. Ponto. Vou repetir. Diga comigo, não permaneça preso ao que Ele já deixou para trás. Aqui tem uma mensagem para nós: liberte-se daquilo que já não faz mais parte do seu propósito ou aquilo que já ficou no passado. Liberte-se disso. O que acontece é que muitas vezes nós ficamos parados lamentando um tempo que já ficou, já passou. E a palavra é avance.
Avance para um novo tempo, avance para algo novo. O Senhor disse: olha, pega o azeite, enche o chifre com óleo e vá a Belém. Vá, eu escolhi um de seus filhos, vai lá, unja. E a mensagem para nós é bem essa, né? Azeite representa unção. E nós precisamos desse posicionamento, dessa postura de nos levantar. Peraí, o que passou, passou. Então, Deus tem coisas novas, eu vou ungir coisas novas, eu vou viver coisas novas. Ele tem um novo tempo para mim, Ele tem coisas novas para a minha vida. Eu estou me libertando daquilo que ficou para trás. Isso pode ser muitas coisas. Pode ser muitas coisas que nós ficamos presos, tristes, nos lamentando, quando deveríamos nos levantar e seguir para ungir coisas novas, viver coisas novas, trabalhar coisas novas. Então, veja o que representa Saul na sua vida, que é um tempo que já deveria ter ficado para trás, é um tempo que eu não devo ficar me entristecendo mais com isso, me lamentando, e eu pego, né, a minha fé, o meu espírito, pego o meu azeite e começo a dar os passos na direção do algo novo que Deus tem para mim, para as coisas novas que Deus tem para mim. Agora, tem um outro ponto, tá? Tem um outro ponto. O meu anjo irá à frente de vocês. Diga comigo, o meu anjo. Todas as vezes que você lê anjo em letra maiúscula na Bíblia, isso expressa possivelmente, anjo em letra maiúscula se trata do próprio Deus ou da figura do Senhor Jesus. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra. Diga comigo, a terra dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus. Eu os exterminarei. 7 nações, expressando uma obra completa, uma vitória completa, porque faz questão de deixar claro e citar um por um deles. A vitória é completa. Diga a frase comigo: a vitória é completa. Deus está deixando claro, vou repetir: meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus. Eu os exterminarei. Está escrito isso? Sim ou não? Eu os exterminarei. Quer dizer, eu vou eliminá-los. A terra é de vocês. Agora, grave que é a partir daqui que pega. É o mesmo erro que muitos cometem hoje. O que acontece? Se eu começar a ler, eu exterminarei, eu vou ler, eu deixei algumas referências bíblicas aqui para ler a vocês, que a terra era deles, tinha graça, tinha unção, Deus deu a vitória, agora tinha que lutar. Tinha que o quê? Tinha que o quê? Lutar quer dizer desaposse eles. Lutar quer dizer, esse lugar não é mais deles, esse lugar é de vocês. Agora vai, desapossa, lute, eu entreguei a você, eu vou exterminar todo mundo, mas vai lá e luta. Tem uma guerra. Aí diz assim, Josué 15, os descendentes de Judá, lê comigo, os descendentes de Judá, não o quê? O que aconteceu? Vamos mais uma vez? Diga comigo. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Diga, até hoje os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Agora, não conseguiram por quê? Foi falta do anjo ir junto com eles? Porque eu estou enviando um anjo.
eu entreguei a vocês. Não conseguiram por qual razão? Será que entraram com nível de comprometimento? Será que fizeram exatamente o que Deus havia determinado, estabelecido? Ou Deus falhou? Deus fala e não faz. Ou faltou andar uma milha a mais? Como falamos agora recente sobre o rei que foi até Eliseu, e Eliseu dá uma direção, abre a janela, lança uma flecha. Essa é a flecha da vitória contra os sírios. Agora pega a flecha e bata no chão. Bateu 3 vezes. O homem de Deus ficou bravo com ele. Por que você não bateu? 5, 6 vezes você teria eliminado de uma vez por todas. Mas agora que você bateu só 3, você terá só 3 vitórias. Ou seja, 3 vitórias é vitória incompleta. Ninguém quer vitória incompleta. E a culpa não é de Deus. Às vezes temos graça para ir além, mas não colocamos a força que deveríamos colocar. Não nos atentamos aos direcionamentos. O que é realmente que eu devo fazer? A incapacidade de entrar e desapossar. Olha a palavra, não conseguiram. Agora, não foi falta de promessa, não foi falta do anjo junto, não foi falta de graça, não foi falta de Deus ter entregado, mas foi falta de colocar a devida força. Aí diz assim, Deuteronômio 20, e eu vou te mostrar isso, presta atenção. Eu vou te mostrar, pode ser o mesmo Deus, mesma promessa, mesma direção, resultado totalmente diferente. Vamos lá. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não deixe vivo nenhuma alma, conforme a ordem do Senhor, o seu Deus. Destruam, diga comigo, totalmente, os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. A direção está clara, não está? Sim ou não? Aí existe aquela coisa que diz assim, né? Não conseguiram. Aí tem gente que vai dizer assim, eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu pude. Isso não muda o resultado. E a gente deve ser sincero e verdadeiro e dizer, realmente será que eu fiz o que eu podia, tudo o que eu poderia ter feito? Se nós formos trazer para os nossos dias de hoje, será que eu realmente fiz? Eu orei, jejuei? Eu segui as vírgulas? Ou não? Nós vamos descobrir aqui, nessa leitura, que eles não fizeram. A direção aqui foi clara. E aí, às vezes, esse eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu pude, são frases de efeito. Talvez para trazer um certo conforto à minha consciência. Mas certo conforto com frases de efeito não traz nenhum conforto à vida da pessoa. O que traz é o resultado. Está entendendo ou não? Eu tenho um lema na igreja, sabia? Talvez alguns vão se identificar comigo. Às vezes quando alguém fala assim para mim, não dá para fazer assim, eu sempre digo, pode ir que dá. Pode ir.
Você não esgotou todos os recursos. Inclusive, eu não gosto dessa frase. Procure uma alternativa, que você vai encontrar. Porque, às vezes, a gente já sempre coloca uma barreira, diz assim, e você vai descobrir aqui que tudo que apresentaram como dificuldade, teve um que foi e arrebentou. Mostrando que realmente era possível, o que Deus prometeu era para ser feito, era possível fazer, tinha graça para fazer. Às vezes, quando uma pessoa diz assim, não dá para fazer dessa forma, não tem como. É a palavra do paralítico, não dá pela porta, não dá pelo fundo, não dá pela janela, tem que dar pelo telhado. Está entendendo ou não? Mas tem que dar. Porque quando eu paro e falo assim, não deu dessa forma, mas o que eu posso fazer? Será que eu já esgotei todas eu já coloquei a devida força? Realmente, eu já me esforcei? Será que Deus falhou ou falharam em confiar no poder de Deus? Será que Deus falhou ou recuaram do desafio? Será que Deus falhou ou o medo do inimigo fez com que aceitasse que o inimigo, não vou mexer com ele, deixa ele quietinho aí? Quer que eu te mostre a realidade de hoje? Você já viu que às vezes tem pessoas que aceitam coisas na vida porque é mais fácil aceitar do que mexer com aquilo e dizer assim, eu vou arrancar isso, porque eu não aceito mais isso. Eu não aceito isso, não aceito que permaneça essa situação na minha vida, não aceito. Não, às vezes é melhor não mexer. Mas o que acontece é o seguinte, que os jebuseus podem se instalar no que é seu, ele vai te envergonhar, ele vai te humilhar, ele vai zombar de você, porque Jebuseu pode representar um problema. Deixa eu ler com você aqui, ó. O Senhor estava com os homens de Judá, eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Ibilã, nem os de Megido. Opa, peraí, agora já foi deixando um monte. Nem tampouco dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam, diga comigo, pois os cananeus, o que estava? Mais uma vez, diga comigo, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Tem problema que ele está decidido a ficar na tua vida. Tem atuações malignas que ele está decidido a ficar. E se a sua decisão de arrancar não for maior do que a do adversário, ele vai ficar. Está entendendo ou não? Era para arrancar, porque aquilo que você não trata vai voltar contra você. Deixa eu ser mais claro, talvez você não entenda porque você olha assim, mas por que Deus mandou exterminar tudo? Por quê? Porque se eles não exterminassem, aquilo ia voltar contra eles. Está entendendo ou não? Se eles não arrancassem aquele povo de lá, aquele povo ia ser uma pedra tropeça e eles iriam se voltar contra eles, e mais tarde eles iam tomar o que era deles. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus. Diga comigo, vírgula. Mas não os expulsou. O que está escrito? Obediência parcial é desobediência. Diga comigo, obediência parcial é desobediência. Eu estou no... lê o livro em cima aqui. Como é que chama esse livro? Leia esse livro. Ele não é tão grande.
É importante que você leia, que você vai ver uma coisa absurda aqui. Você vai ler assim, ó. A partir dali do capítulo 2, você vai ler 2, 3, 4, 5, 6. Você vai ler uma pequena frase que diz assim, ó. De novo fizeram o que Deus reprova, e Deus os entregou nas mãos dos... Outra vez fizeram o que Deus reprova, e Deus os entregou. Com isso era 8 anos, com isso era 10 anos, com isso era 18 anos, com isso era 40 anos de escravidão, de vergonha, de humilhação. Porque aqueles que eles não desapossaram, voltou contra eles. Aqueles que você acabou de ler comigo, volta o versículo anterior, por favor. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus. Opa, então foi conveniência? Não desaposta não, vamos colocar eles para trabalhar para nós, vamos colocar, mas não os expulsou completamente. Uns por falta de fé, outros por falta de força, outros por conveniência. Não, deixa eles aí, vamos colocar eles trabalhar para nós. Eles trabalham para nós, então... Mas ele está lá, ele vai se voltar contra você, ele também cresce. Não estou entendendo nada, bicho. Sabe aquilo que às vezes a gente ignora e fala assim, por conta própria? Acho que isso não tem problema não. Não, está tudo bem, isso não tem problema não. Acho que é até um exagero, não tem problema. Primeiro ponto, obediência parcial é o quê? É desobediência, ponto. Esse povo tinha práticas, esse povo era idólatra, esse povo sacrificava os filhos, esse povo era adoradores de demônios. Está entendendo? Como não tem problema? Esse povo, mais dia menos dia, os filhos deles seriam armadilhas para os filhos de Israel. É a mesma coisa de você achar, não, mas não tem problema determinadas amizades. Não tem problema determinadas pessoas frequentar minha casa ou frequentar a casa delas. Talvez não tenha para você, será que terá para os seus filhos? Será que teus filhos vão ter maturidade? Será que eles têm discernimento para ver determinadas práticas, hábitos, sem se corromper? Sem se deformar? O que você acha? O problema de Sodoma foi esse. Por que Ló perdeu a família? Porque ele achou que não tinha problema em morar em Sodoma. Por que ele perdeu a mulher e as filhas? Ló é o pai de uma descendência maldita, porque o ambiente de Sodoma fez com que as filhas se corrompessem tanto internamente, que quando não tinha homem, elas falaram, vamos embriagar o nosso pai e vamos ter relação com o nosso pai. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, Judá será o primeiro. Eu o entreguei, diga comigo, Judá será o primeiro. Eu entreguei. O que está escrito? Eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Se o Senhor entregou a terra nas mãos de Judá, por que Judá não desapossou o povo? Me ajuda a pensar. Porque eu não estou te contando a história bíblica. Eu quero que você pare e pense assim, o que representa os cananeus na minha vida? O que representa? Você sabia que a promessa
A promessa começa lá em Êxodo. Lá em Êxodo você já vai ver o Senhor prometendo, entregou a eles essa terra. Uma geração passou 40 anos e eles não tomaram posse. Depois veio a segunda geração, entrou, tomou posse da terra e aí já estava perdendo a terra. Quando a Bíblia diz que a terra estava entregue, mostra que a vitória dependia da ação deles. E não estratégia ou força do próprio braço. Vai luta. Eu entreguei. Se você deixar lá, é por conta sua. Porque eu estou entregando a vocês. Bispo, não estou entendendo. É você parar e olhar assim para a sua vida. Que aquela observação que nós fazemos continuamente. Vou falar assim, ó. O cristianismo é um estilo de vida vitorioso. O Senhor disse assim, diga comigo, sede santo, porque eu sou santo. Então o Senhor nos ensina a ser um povo santo, que significa o quê? Um povo separado, um povo cuja sua vida glorifica a Deus. Um povo cuja o seu estilo de vida, ele glorifica a Deus, ele exalta o Senhor. Então as pessoas devem olhar para tudo na nossa vida e ver Deus. Seu casamento glorifica a Deus, sua vida financeira glorifica a Deus. O seu estilo de vida, sua forma de falar, sua forma de se portar, sua forma de agir glorifica a Deus. Você é aquele que, a partir de você, que aceitou Jesus de verdade, que fez do Senhor Jesus seu único e suficiente Salvador, você tem uma nova história. Sua história não tem nada a ver com a história de seu pai, seu avô. Você é uma nova história. Os inimigos que os nossos pais não venceram, nós temos graça para vencer. Porque eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O que seria uma vida plena? Ou vida completa? Eu preciso parar e analisar. Aí, realmente, o que eu arranquei da minha vida? Eu arranquei os cananeus, os hititas, os fariseus. Eu arranquei o orgulho. Eu arranquei os vícios. As más conversações. As más companhias. Que já não glorificam em nada, não faz parte do meu propósito de vida. Ou tem coisas que, seja porque eu não dei conta de tirar, ou seja pela conveniência, ou eu não quero realmente mexer, não, deixa aí, não vou mexer com isso não. Mas grave essa frase, o que você não trata hoje vai voltar contra você. Você já viu um negócio na vida? Quem já teve isso? Quem já viveu essa experiência? Às vezes você tem uma coisa que você sabe que você tem que conversar muito bem ajustado, e você foge dessa conversa. Você fala assim, não, eu preciso ser detalhista, eu preciso tocar nos pontos, eu preciso falar e deixar claro, e aí eu falo assim, não sei se eu quero isso, deixa mais ou menos assim, eu acho que ele entendeu, E aí você não tratou, o trem deu problema. Quem já viu essa experiência? Todo mundo, cara. Todo mundo. A gente sabe que tinha que tratar, sabe que tinha que pontuar, sabe que tinha... Mas, às vezes por medo, covardia. Não vou mexer nisso não, parece que vai ficar pior. Às vezes a gente quer fugir de um posicionamento. Não, se eu mexer nisso vai ficar pior. Pior vai ficar lá na frente, se você não mexer. Está entendendo ou não? Está entendendo sim ou não? É mais ou menos assim, vamos para um outro exemplo. Quem já viveu uma experiência de alguém que o diabo levantou para saquear a tua vida?
Porque sabe que o diabo levanta pessoas para saquear a sua vida, né? Sabe, não sabe? Aí ela te pede um favor hoje, te pede amanhã, te pede depois, e te pede. E aí esse favor pode ser o quê? Me empresta seu cheque, me empresta seu cartão, eu preciso de dinheiro, eu preciso. E você, com medo de não falar não, você sabe que você tem que falar não, mas você tem medo de falar não. Você sabe que você já deveria, já de cara, porque isso vai dar problema, mas você prefere não confrontar, não falar não, porque parece que vai gerar um desgaste. E aí você não fala, o trem desanda, e aí aquele famoso, você perde o dinheiro e perde o amigo. Quem já viveu essa experiência? Olha aí. Será que não era melhor a gente já ter dito assim, já de cara, querido, gosto muito de você, mas eu não posso. Esse é só um exemplo, tá? Só para te ajudar a pensar, mas eu estou indo mais a fundo. Estou indo em questões pessoais mesmo. Que a gente, às vezes, ignora e vai deixando a situação, vai deixando. Parece que se eu mexer nisso, vai dar muito trabalho esse negócio para poder tratar. E eu não trato. Vou empurrando com a barriga. Vai chegar um momento que você não vai conseguir. Isso vai voltar contra você. A vitória incompleta era uma questão espiritual. Diga essa palavra, vitória incompleta. Por que a vitória foi incompleta? Porque a obediência foi incompleta. Que é aquela frase que sempre dizemos, né? Obediência radical são bênçãos radicais. Quando a gente é radical na obediência, será radical também nos resultados. Quando o Senhor, o seu Deus, fizer entrar na terra, ó, Deuteronômio, ó, para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Eram maiores e mais, mas não interessa que é maior e mais forte. Tem graça, eu entreguei. Eu dei vitória, não interessa que é maior e mais forte. E quando o Senhor, o seu Deus, tiver entregue a vocês, e quando o Senhor, o seu Deus, tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês a destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum. Diga comigo, não façam com elas tratado algum. Quer dizer, não faça nenhum tipo de concessão. E nem tenham piedade delas. Diga comigo em voz alta, não se casem com pessoas de lá. Esse aqui continua 100% atual. Por quê? Porque, olha, peraí, eu sirvo a Deus, eu vou casar com uma pessoa que serve aos demônios? Ou a fé é totalmente contrária àquela que Deus estabeleceu? Nem dei suas filhas aos filhos delas, nem tome as filhas delas para os seus filhos, pois, diga comigo em voz alta, elas desviariam seus filhos de seguir-me, para seguir outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês. Sério isso, né? Sim ou não? Às vezes a gente olha e fala assim, rapidamente os destruiria. A gente vai fazendo, não, mas isso é muito radical. Se isso aqui tivesse sendo observada hoje, praticada pelos cristãos ou por aqueles que se intitulam cristãos, vou dizer a você que
inclusive a nossa nação estaria diferente, vivendo outro resultado completamente diferente. Muitos de nós, ou muitos cristãos, não estariam passando por tantos problemas quanto tem passado. Porque o que Deus está ensinando? Um alinhamento. Espera aí, tem coisas aqui que vão se voltar contra vocês, tem coisas aqui que vão ser pedra de tropeço para os filhos de vocês, tem coisas que vão ser problema no futuro. Daqui a pouco os seus filhos estão fazendo a mesma coisa que esse povo está fazendo. Isso vai voltar. Assim vocês tratarão essas nações, derrube os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Obediência seguida de negligência, ou seja, eles não fizeram. Começou a obedecer e depois negligenciou. Aí, isso trouxe consequências para o futuro. E eu vou mostrar a você que isso era, quando você lê aqui, já os benjamitas, nós falamos de Judá, já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas, diga essa frase comigo, até os dias de hoje. Sabe, eles ocuparam, os jebuseus ocuparam, diga essa frase, diga comigo, o coração da terra. Eles ocuparam o lugar mais importante da terra, eles ocuparam. Os anos se passaram, a terra que era só para ser deles, terra santa, estava lá, ocupando, os jebuseus ocupando, envergonhando, humilhando, zombando deles. Por quê? Porque Judá negligenciou, porque Benjamim negligenciou, não tratou com a devida seriedade aquilo que precisava ser tratado. Vitórias incompletas não são vitórias, gente. Repita isso comigo, vitórias incompletas não são vitórias. Porque aquilo que é uma vitória incompleta, daqui a pouco se transforma em derrota. Deixa eu avançar a leitura aqui. Às vezes, eu disse assim, tem coisas que ocupam o coração. Eles ocupavam o coração da terra. Tem coisas que já não deveriam estar no nosso coração, mas ainda está. Tem coisas que não deveriam mais fazer parte da nossa vida, mas faz. Tem vícios emocionais que já não deveria mais fazer parte de nós. Vícios de estimação. Ou pecados de estimação. Sabe, eu tratei tudo, mas esse aqui é meu pecadinho de estimação. Que já não deveria estar aí. Que às vezes a gente diz assim, mas não pode ser isso. Como não? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Vou te falar uma coisinha simples assim que desanda a tua vida inteirinha. Tua língua. Biblicamente, a língua destrói, altera o curso da vida de uma pessoa inteira. Toda a vida dela pode ser alterada por causa de palavras. Fala o que não deve, dá legalidade ao mundo espiritual. Não é possível, uma palavra não pode fazer um relacionamento chegar ao fim? Uma palavra? Uma palavra pode fazer um relacionamento chegar ao fim.
Uma palavra pode gerar uma ferida que leva anos e a pessoa não se esquece dessa palavra. É verdade ou não é? Tem gente que até diz assim: eu nunca vou esquecer o que ele me falou. Eu nunca vou esquecer o que ele me falou. É verdade. Eu vou dizer uma coisa para você. Realmente não esquece. Se alguém falou para você que esqueceu, não é verdadeiro. Porque não esquece. Só não tem mais peso, não tem relevância na vida da gente. Está entendendo ou não? É diferente. Não tem mais relevância. Não, a gente esquece. Não, mas isso aí para mim é um tempo que se foi. Não vou ficar chorando por causa de saúde. Né? Tem coisas novas, levanta a cabeça, tem um tempo novo. Não é verdade? Então não vou ficar parado no passado, lamentando o passado. O anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse: tirei vocês do Egito e trouxe para a terra que prometi com juramento que daria aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Leia aqui, por favor. Por quê? Onde está essa leitura? Vai ler Juízes. Você vai ver uma sucessão de tempo perdido. Anos jogados fora. Por quê? Porque Juízes, esse povo estava assim, ó. Vê se tem alguma semelhança com alguma história que você conhece. Eles faziam o que Deus reprova, a proteção saía deles, o inimigo vinha e tomava posse e escravizava. Aí, eles pediam perdão, se humilhava. Por que chama juízes? Porque Deus levantava juízes, líderes para libertá-los. Aí Deus levantava um líder, o líder encabeçava, libertava eles, estavam livres. Era a conta de estar livre, eles voltavam a fazer o que Deus reprova. Aí eles faziam o que Deus reprova, a proteção saía deles. O inimigo vinha, investia contra eles, eles não tinham graça, não tinham proteção, eles perdiam a batalha e viravam escravo do inimigo de novo. Aí ele se humilhava, clamava, pedia a Deus misericórdia, Deus levantava um juiz. O juiz se levantava, ia lá, libertava eles da escravidão. Mas às vezes levava 8 anos, às vezes levava 20 anos, às vezes levava 40 anos. A gente tem esse tempo para perder? Sim ou não? E tem uma coisa que estudando a Bíblia a gente descobre, é que não importa quanto tempo você fala que sirva a Deus, só é contabilizado o tempo de obediência. Quando a gente estuda a Bíblia, tem um tempo que você não encontra Ele, só tem uma resposta para Ele, no tempo da desobediência. Quando você vai para Juízes, você computa o tempo está lá, que mostra que Deus não computa o tempo de desobediência. Então eu posso falar assim, eu faz 30 anos que eu sirvo a Deus, 40 anos, mas quanto assim, fielzinho? Porque se nesse meio parou, zerou. Então tem que recomeçar. Portanto, agora eu lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Vocês podiam ter arrancado desse, vocês não arrancou, agora eu não vou tirar. Agora eles vão ficar aí, ó. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, aliás, agora, presta atenção, a mesma história. Aquilo que não desapossaram, Benjamim não desapossou, Judá não desapossou,
Não conseguiram nem no tempo de Josué. Josué conquistou muito, mas Josué morreu. Então, quando Josué morreu, diz assim, os representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te diz: você pastoreará o meu povo Israel, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 47 ou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar, quem está escrito aqui? Que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entra aqui. O mesmo que diz para todo mundo que foi lá, e todo mundo aceitou. Vem cá. Gente, nós estamos em Samuel. Você vê que os anos foram passando, geração foi passando e o jebuseu estava lá. Está entendendo ou não? É a mesma coisa de falar assim, sabe aquele problema com a bisa? O bisavô não resolveu? Vovô não resolveu? Papai e mamãe não resolveu? Está aí o problema, a história se repetindo, está aí, jebuseus humilhando, zombando, problema, fazendo chacota de você, te humilhando, roubando a paz, roubando a alegria, tomando o que é seu, que era para você estar vivendo há muito tempo. Os anos passaram, nenhum líder, ninguém que passou desocupou, tirou os jebuseus de lá. Sabe um dos pontos que você aprende que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Você acha que Davi era o homem segundo o coração de Deus simplesmente por causa de sentimento? Não, postura, filho. Coração certo. Coração foi perfeito? Não, mas um coração reconhecia os seus erros, botava a boca no pó. Quando Deus falava com ele, não tinha conversa. Foi a conta dele ser levantado a rei, for ungido a rei. Juízes passou, não desapossou. Saul passou como rei, não desapossou. No tempo de Josué, como líder, não desapossou. Agora Davi é ungido a rei, a primeira coisa, uma das primeiras coisas, espera aí, o que o jebuseu está fazendo aí ainda? Ocupando o coração da terra. Só para você ter uma noção, sabe onde Jebuseu estava? Onde é Jerusalém hoje. Lugar central, coração. Volta o versículo, por favor. Os reis e os soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Ele não falou isso para todos? Então é melhor não mexer com esse povo. Deixa eles aí. Só que os anos passaram, o jebuseu está lá, no coração da terra, ocupando um lugar que não era deles, zombando deles, e ainda disse assim: até os cegos, os aleijados podem se defender de você. Você é inferior a um cego, você é inferior a um aleijado. Até cego e aleijado pode se defender de você. Isso não é uma zombaria? Sim ou não? Isso não é nada. Você é um merdinha. Um cego, um aleijado dá conta de você. Que possivelmente é o que diz para outros: nós estamos aqui, você leu comigo, né? Estamos decididos, não vamos sair daqui, ponto. Está entendendo ou não? Sim ou não? Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, porque outros não conseguiram.
Mas, vamos lá em voz alta, diga comigo, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a... Gente, isso aqui é forte demais. Isso aqui é forte demais. Sabe o que é o cara acreditar na unção de Deus, no poder de Deus? Aquilo que ninguém fez, eu vou fazer. Sabe aquilo que ninguém tratou, que todo mundo, um fugiu, outro foi conveniente, uns por covardia, medo mesmo, outros porque disse que, vamos deixar eles aí, vão trabalhar. Não vai ficar aqui. Não vai. Esse lugar é terra santa, esse lugar é nosso, Deus nos deu, aqui só vai adorar um Deus, aqui só vamos adorar ao Deus Criador dos céus e da terra, não vai ficar. Por que deixaram esse povo aí? Quando Davi chega lá, a primeira coisa, você não vai entrar aqui. Outros não entraram e você também não vai entrar. Um cego, um aleijado, até os cegos e os aleijados pode se defender de você. Naquele dia, disse Davi, quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. É por isso que dizem, os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou, diga comigo em voz alta, diga comigo, Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a cidade de... Quantos Davi nós temos aqui, gente? Então, quantos Saul nós temos? Porque Davi levantou a mão só a metade. Quantos Davi nós temos aqui, gente? Essa unção, queridos. Por que a Bíblia fala de Davi? Da saudade do tempo de Davi, até em Atos fala da saudade do tempo, é porque está faltando gente com esse espírito, está faltando homens e mulheres com essa fé, homens e mulheres que não abrem mão daquilo que Deus lhe prometeu, daquilo que Deus lhe entregou, é meu, Deus me deu, eu não aceito, eu não faço concessão, o mal não vai ficar alojado naquilo que é meu, o mal não vai zombar de mim, problemas não vão continuar zombando, me humilhando, roubando a minha paz, roubando a minha alegria, destruindo a minha felicidade, no meu casamento, no meu financeiro, nos meus negócios, não vai, eu vou desalojar tudo, é meu e pronto e acabou. Davi passou a morar na fortaleza e chamou cidade de Davi. Mas tem muitos pontos aqui. Às vezes nós estamos abrindo mão, medo, covardia, fazendo concessão, quando deveríamos nos levantar e dizer assim, não, eu quero a vitória completa, eu quero a vitória completa. O que adianta? Conquistar a terra toda, mas está lá o coração, o miolo, o melhor lugar, o lugar sagrado, que o inimigo ainda tem acesso. Isso pode ser literalmente problemas que nós nos conformamos e aceitamos. Isso pode ser sentimentos que nós permitimos que ocupe o lugar que não deveria estar ocupando mais na nossa vida. Como disse, vícios emocionais, pecados de estimação, coisas, comportamentos que não deveria mais fazer parte da nossa vida. Qual o problema, bicho? O problema é que ele vai zombar de você. O problema é que ele vai se voltar contra você. Porque aquilo que você não trata, vai tratar com você. Aquilo que você não pega para tratar, vai tratar com você. E você não pode abrir mão daquilo que Deus tem para você. Porque estou gastando tanto tempo na leitura com você, para mostrar a você que não foi por falta de promessa, não foi por falta de anjo acompanhá-los, não foi por falta de Deus entregar a eles, faltou disposição,
faltou perseverança, faltou determinação. Quando você se levanta para conquistar algo, se levanta também o inimigo para decidido a não sair da sua vida. O problema é não sair, permanecer no mesmo lugar como sempre esteve. Agora, quem vai estar mais decidido? Se o inimigo está decidido a não desapossar, ele estava decidido a não desapossar com Davi. Mas Davi estava decidido a desapossá-lo. Quem prevaleceu? Quem prevaleceu? Ele não disse, quem? Aqui você não entra. Ele falou para Davi, aqui você não entra. Outros não entraram, você também não entra. E para Davi, ó. Davi entrou e tomou posse do que era dele. Pode ser um problema de saúde, pode ser um problema conjugal, que já aceitamos, vai ser assim mesmo, não tem problema. Está dando para tocar. Ah, dá para tocar. Não, não dá para tocar. O que você acha que dá para tocar, vai zombar de você, vai se voltar contra você, e mais dia menos dia, vai para o livro de Juízes, que você vai ver que ele vai te escravizar. Ou você desapossa ou você é desapossado. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Olha que coisa linda. Antes era dos Jebuseus, Jebus. Era conhecido como Jebus, agora é conhecido como? Antes era o Jebus, agora é a cidade de Davi. Antes era conhecido pelo inimigo que ocupava aquele lugar. Agora é conhecido como a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde os muros de arrimo, e foi se tornando, diga, ó, depois que ele lutou, presta atenção, ó, depois que ele lutou e se posicionou, o que ninguém fez, olha o que ele fez, e foi se tornando cada vez mais, pois o Senhor dos Exércitos estava com. Pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Você vê, se ele não tivesse se posicionado, você vê o quanto Deus o abençoou, o quanto a graça de Deus estava sobre ele, o posicionamento dele atraiu bênção, como ele se levantou e desapossou o inimigo que estava ali. Logo depois, Deus estava movendo corações, o rei de Tiro estava vindo e construindo o palácio, investindo e abençoando ele para a construção naquele lugar do palácio para Davi. Você viu que ele foi se tornando cada vez mais poderoso? Porque Deus era com ele. Então Davi, diga comigo, então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel, e que o seu reino, diga comigo em voz alta, estava prosperando por amor de... Engraçado, né? Você viu o que é propósito? E o cara ia entender por que o reino dele estava prosperando? Porque Deus queria abençoar aquele povo com aquele rei. E Deus estava prosperando Davi por amor ao povo. Porque quanto mais Deus prosperava, abençoava Davi, maior, melhor governante ele era para o povo. Mais as leis do Senhor eram estabelecidas naquela nação. Por isso que o reino de Davi é conhecido como o reino que Deus mais agradou a Deus, porque ele levantou adoradores ao Senhor 24 horas. Tinha gente adorando a Deus o tempo todo no reino de Davi. E aí se explica por que Davi não perdia uma batalha. O que faltava aqui? Era difícil ou faltava alguém com determinação para conquistar o território? Está vendo como é que é? Faltava alguém para se levantar e se posicionar. Faltava alguém que dissesse assim, é nosso, Deus deu a nós, Deus nos prometeu e nós vamos tomar posse do que é nosso. Está entendendo ou não? Sim ou não? Fique em pé, por gentileza.
Presta atenção no que eu vou dizer para você, ó. Eu sempre digo, e vou falar assim com bastante amor, mas consciência a você. Às vezes, tem pessoas que acreditam que as coisas estão como estão, porque as coisas têm que ser assim. Ah, se Deus quisesse me dar essa vitória, que Deus quisesse ter me entregue. Vamos voltar para o texto? Deus queria entregar a terra para eles? Sim ou não? Pelo contrário, já tinha entregue. Já tinha entregue. Já era deles. Agora, não isentava eles do posicionamento de fé deles. De se levantar e ir lá, Deus entregou e não tem volta. Nós vamos até o fim. Cuidado para você não estar aceitando o que você não pode aceitar. Cuidado para que você não se conforme com aquilo que você não deveria estar conformado. E talvez tenha aqueles que vão dizer assim, mas eu não estou conformado. Mas quando você não está determinado a tirar tudo aquilo que você precisa tirar da sua vida, para que Deus possa te dar as vitórias que você está aguardando. Ô bispo, mas só vai falar que se tem algo ainda na minha vida, pode travar a minha vida? Pode, claro que pode. Obediência parcial não é obediência, é desobediência, ponto. E o problema não é, às vezes a gente, sabe qual é a nossa maior besteira, gente? Achar que quando Deus nos pede alguma coisa, Deus está pedindo algo porque é muito exigente. Não, Ele está te pedindo aquilo que vai voltar contra você. Aquilo que vai ser um problema para você no futuro. É isso que Ele está te orientando. Porque às vezes você coloca só como Deus. Ah, mas Deus está roubando a minha alegria, a minha felicidade. Ai, Deus está pedindo, exigindo algo muito doloroso de mim. Não, Ele está te ensinando a tirar aquilo que vai ser um problema na tua vida. Porque se você não arranca isso da sua vida, amanhã isso vai se voltar contra você. É igual a pessoa achar que o problema dele é dinheiro hoje. Está longe de ser. Porque tem pessoas que hoje Deus poderia colocar o dinheiro que você precisa nas suas mãos, e em pouco tempo você está no mesmo estado novamente. Porque você não entendeu ainda. Você talvez não entendeu princípios, ainda você não entendeu aquilo que você não pode fazer mais, como você não deve administrar mais a sua vida. Você não entendeu o princípio da mordomia, da fidelidade. Tem portas abertas para o inimigo continuar entrando e roubando, travando a tua vida. Não se trata de Deus. Deus está te ensinando a tirar aquilo que vai se voltar contra você, que vai ser um problema. Se para você não tem problema, só não reclama depois. Tem coisas que nós precisamos ser claros e específico. Não ignora o que você não vai ignorar depois. Tem um padrão, gente. Tudo que fica um pouquinho, esse pouquinho vai ficar grande depois. Tem uma mensagem para nós, sabe? Fortalezas são crenças que ainda persistem, que não deveria mais estar ocupando o coração do reino. E no nosso caso, você sabe que quando o Senhor Jesus um dia disse assim:
O reino, quando disser a vocês o reino está aqui, ou está lá, não, o reino está dentro de vocês. Quando o reino de Deus está estabelecido aqui dentro, você vai governar tudo fora. Se ele não está, tem coisas que ocupam o coração do reino, não deveria estar mais aí. Você tem que desapossar isso. O que é o Jebuseu? Tem pessoas que o ponto é externo mesmo, você não aceitar coisas que você não pode aceitar. Se levantar e falar assim, peraí, eu sou Davi dos dias de hoje. Pode outros ter passado por aqui, o Jebuseus continuou lá, resistiu, porque ele estava decidido a não sair, mas comigo ele vai sair. Sabe aquela frase que eu amo dizer? Essa aí é profético para mim, tá? Eu só transfiro isso para vocês. Porque o que incomoda alguns de vocês já me incomodou também. Às vezes a gente tem as nossas dores, as nossas lágrimas, as nossas guerras diárias, né? E aí de vez em quando alguém fala que para você é mais fácil, né? Você fala, cara, você não está na minha pele, pô. Você não sabe o que eu passo. Você não sabe das minhas guerras. Né? Você não sabe o que a gente passou para chegar. Todo mundo tem suas guerras. Mas é aquela frase que eu gosto de dizer. Olha o exemplo. Ninguém conseguiu, mas Davi foi e conseguiu. O que foi difícil para os outros foi fácil para ele. Está entendendo ou não? O que ninguém conseguiu, Davi ouviu a mesma coisa. Você também não vai. Ele poderia ter dito assim, poxa vida, mas já passaram tantos por aqui, ninguém conseguiu. Os juízes passaram por aqui. O rei Saul passou por aqui, ninguém conseguiu. Não teve conversa para ele. Ele ouviu dos Jebuseus, você aqui você não entra. E quer saber mais? Você é tão pequeno, meu filho, que até o cego e aleijado pode defender de você. Davi entrou e conquistou e pronto, acabou. E passou a se chamar Cidade de Davi. Olha que coisa linda. Você nunca vai entrar aqui, que é aquela frase, né? Você nunca vai conseguir, você nunca vai vencer, você nunca vai ter, você nunca vai conquistar, você nunca vai morar. Mentira. Mentira. Se levanta. Olha, seu pai não viveu, sua mãe não viveu, seus irmãos não viveram, mas eu vou viver. Eu viverei. Não é verdade? O casamento do seu avô foi assim, o casamento da sua avó foi assim, o casamento do seu pai foi assim, o seu também, meu filho. Não. O meu vai ser diferente. A minha vida vai ser diferente. Está entendendo? Como disse outro dia, o lindo é que a Bíblia diz que agora levantaria um exército de Davis. Não é mais um Davi, lá existia um Davi. Agora seria levantado um exército de Davis. Cadê os Davis? Amém. Vou perguntar de novo, cadê os Davis? Amém. Vou perguntar com mais ousadia, cadê os Davis? Amém. Você tem que se levantar e dizer, eu sou um Davi dos dias de hoje. Não vai continuar Jebuseu, não vai ficar no que é meu. O que é meu é meu. O que Deus me deu, eu não abro mão. O que Deus me deu, eu não abro mão. Porque às vezes vem aquela vozinha assim, não, é melhor você abrir mão, deixa quieto, deixa. Não deixo. Não deixo. Não vai se alojar na minha vida, não vai alojar no meu coração, não vai se alojar na minha casa, não vai se alojar, isso não vai fazer parte da minha vida. Eu estou me levantando. Isso pode ser problema de saúde, isso pode ser problema conjugal, isso pode ser problema financeiro, isso pode ser sentimento que está dentro de você, isso pode ser um estilo de vida que não glorifica a Deus. E você tem que se levantar. Deus tem coisas novas para você. Às vezes nós estamos lá como Samuel, chorando, triste por conta de Saul. Deus está perguntando assim, até quando você vai se entristecer com isso?
Levanta. Vai ungir coisas novas. Vai tomar posse de coisas novas. Vai orar por coisas novas. Vai lá e mostra a Deus a sua fé. Mostra a Deus que está dentro de você. Senhor, eu acredito. Eu não sei, Senhor. O que passou, passou. Talvez você nem entenda, ou entenda, né? Porque muitas coisas não deram certo na sua vida lá atrás. Quais os erros você cometeu? A inconstância, a inconsistência, a falta de perseverança, falta de continuismo. Certifique-se que você não está dentro da igreja, você continua sendo um orgulhoso. Porque o orgulhoso, você sabe que tem um problema sério, é Deus. Tira isso do teu coração, arranca isso de você, isso não vai fazer parte de mim. Certifique-se se você está aqui e não tem sentimentos ainda que tomam conta de você, que faz teu coração sangrar ainda, porque você está preso a algo que não deveria estar mais. Quem tem que ocupar o teu coração? O Senhor. Não deixa Jebuseus no centro do seu coração. Não deixa. Desocupa. E se levante hoje com esse espírito, sabe que às vezes a gente precisa ter esse espírito de inconformismo, indignado, dizer assim, não. Eu acredito no que diz a Bíblia, eu acredito no que está escrito, e se Deus tem me feito promessas, eu vou vivê-las. Eu vou vivê-las. Porque quando nós nos levantamos, Deus também se levanta. Quando nós nos posicionamos, Deus dá graça, aumenta a medida de unção, aumenta a medida de graça. Feche os seus olhos, por gentileza. Levante-se, decidido a se posicionar hoje. Levante-se, decidido dentro de você. Eu estou me levantando e eu não aceito o que representa Jebuseus na minha vida. Os Jebuseus no centro da minha vida. Eu não aceito. Em nome do Senhor Jesus, eu estou me levantando hoje no Espírito. Eu estou me levantando para rompimentos. Eu estou me levantando com a força maior. Em nome do Senhor Jesus, eu estou me livrando dessas amarras que travavam a minha vida até então, de sentimentos que ainda dominavam a minha vida. Eu estou me levantando em nome do Senhor Jesus. Eu estou me levantando com posicionamento em nome de Jesus. Talvez o diabo já falou para você, a tua história vai se repetir, viu? Vai se repetir. O que aconteceu com o papai e com a mamãe vai ser com você. Coloca um basta nisso. Coloca um basta nisso e diga: chega, eu estou me levantando hoje. Eu estou me levantando contra esse que representa os Jebuseus da minha vida. Eu estou me levantando em nome de Jesus. Tudo aquilo que o diabo falou que você não ia fazer, tudo aquilo que o diabo falou que você não ia conquistar, diga: em nome de Jesus, eu estou me levantando, porque vai ser meu. Vai ser meu, em nome de Jesus, será meu, em nome de Jesus. Eu estou me levantando na fé, eu estou me levantando no Espírito, eu estou me levantando com ousadia, eu estou me levantando em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se é sentimento, se é pensamento, se é um vício, diga em nome de Jesus. É hoje vai sair da minha vida, hoje vai sair o espírito da miséria, do fracasso, da derrota, da vergonha, da humilhação, em nome de Jesus. Hoje vai sair da minha vida, em nome de Jesus. A repetição de histórias hoje vai sair da minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje é dia de você conquistar o que é teu, hoje é dia. E às vezes a gente conquista no mundo espiritual, em nome de Jesus. Tem lugar que é seu, tem lugar que é seu, tem lugar que é seu, tem posição que é sua, em nome de Jesus. Se levante e diga: eu não abro mão daquilo que é meu, eu não abro mão daquilo que é meu, eu não abro mão, em nome de Jesus. Olha aqui, para aí um pouquinho, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que significa aqui? Diga essa palavra comigo: conquista de territórios. Quantas coisas você já venceu? Quantas vitórias você já teve?
Quantos avanços você já teve na sua vida? Já prestou atenção que a gente vai vencendo, vai conquistando território, vai conquistando, aí de repente chega um que é mais resistente, chega um que é mais duro, a gente fala assim, não. Ele conquistou toda a terra. Aí está lá no coração da terra um território que ele não conquistou. Tem um território que ele não conquistou. Esse território pode ser sua vida sentimental, esse território pode ser sua vida profissional, esse território pode ser a sua vida familiar. Tem um território que ele não conquistou. No mundo espiritual existe uma disputa por territórios. E se você não começa a avançar e diz, não, esse território é meu, esse território eu não abro mão, ninguém vai ocupar o território que é meu. É uma disputa de territórios. Está entendendo ou não? Cada área da tua vida é um território. E que o mal luta para alojar ali. E que esse território seja dele. Que ele faça o que ele bem entender nesse território. Está na hora de você se posicionar e dizer assim: eu já conquistei tanto, eu já venci tanto, eu não vou abrir mão desse. Eu não vou abrir mão. Deus já fez tanto na minha vida, já me deu tantas vitórias. Deu ou não deu? Deu ou não deu? Então se levante com um posicionamento diferente e vai para a guerra e diga ao mundo espiritual: esse território é meu. Inclusive, você sabia que hoje, se você estiver entendendo essa mensagem, e se dentro de você se levantar e liberar essa palavra: olha, eu estou ocupando o território que é meu. Você disse que não vai desalojar, mas eu estou te dando uma ordem hoje. Você vai sair, e não é nem amanhã, você vai sair hoje. Hoje, porque esse território eu começo a ocupar ele hoje. Eu começo a pisar nele hoje. Eu começo a pisar nele hoje, que ele é meu. É hoje, não é nem amanhã. É hoje. É hoje que você vai sair. Você começa já a colocar os seus pés naquilo que é seu. E não abra mão. É seu. É seu. Deus já te deu tantas vitórias. Deus já fez tanto na tua vida. Você já avançou tanto na vida. Agora você não vai se conformar porque aparentemente ia ser mais resistente. Não. Você tem graça para vencer. Tem ou não tem? Então diga assim com ousadia. Diga: eu tenho graça para vencer. Diga: eu tenho favor de Deus. Diga: eu tenho Deus comigo. Então diga agora ao mundo espiritual qual é o território que ele vai desapossar hoje. Qual é o território que você começa a se apossar dele hoje. E diga em nome de Jesus: é hoje que você está saindo da minha vida. É hoje que você está saindo do meu território. Esse território é meu. Esse território é meu. Esse território é meu. Essa casa, nessa casa você não age mais. Nessa casa você não age mais. Nessa família você não age mais. Nesse casamento você não age mais. Nessa área da minha vida você não age mais. Chega! Em nome de Jesus. Diga! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na minha vida financeira, nos meus negócios, você não toca mais. Você não trava mais. Eu estou conquistando esse território. Esse território é meu. Em nome de Jesus. Eu dou uma ordem. Eu dou uma ordem. Saia! Saia! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos, Senhor. Haja, meu Pai, move o sobrenatural. Move o sobrenatural, Senhor. Move o sobrenatural. Eu quero definições. Eu quero definições para a vida do teu povo. Eu quero definições para a igreja. Eu quero definições, meu Pai. Eu declaro vitórias. Eu declaro, meu Pai, desaposto os jebuseus hoje. Arranca, Senhor. Arranca os jebuseus da vida dela. Arranca, Senhor. Arranca. Eu ordeno que saia. Eu ordeno que saia. Eu ordeno que saia. Em nome de Jesus, eu ordeno que saia. Em nome de Jesus, eu ordeno que saia. Chega. Em nome de Jesus. Chega.
Deus já me deu tantas vitórias. Em nome de Jesus, Deus já te deu tantas vitórias. Deus já te deu tantas vitórias. Em nome de Jesus. Não é vitória incompleta que Deus tem para você. Não é vitória incompleta, é vitória completa. Não é vitória incompleta, é vitória completa. Em nome de Jesus. Diga, eu não creio e não vou aceitar uma vitória incompleta. Tudo que Deus faz é completo. A obra de Deus é completa. E não existe uma área da minha vida que eu não vou vencer. Em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro mover aqui, eu declaro mudanças acontecendo aqui, Senhor. Não, meu Pai, o Senhor não tem vitória incompleta. O Senhor não tem vitória incompleta. Em nome de Jesus, o Senhor não tem vitória incompleta. Eu declaro a vitória completa. Em nome de Jesus, eu declaro, meu Pai, desapossando, saindo hoje o que representa o Jebuseu na vida dela, o que representa, meu Pai, esse espírito, meu Deus, que quer tomar território dela, que quer estar na vida dela. Eu não aceito, ela não aceita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espera aí um pouquinho. Você que quer que um pastor, um obreiro concorde com a sua vitória hoje, a vitória completa, levanta a tua mão que eu vou pedir que eles vão até você e ele vai concordar com você. É definição hoje completa, é vitória completa. Agora, se você está aí com a sua família, você vai orar com a sua família e vai dizer: olha, Deus não tem vitória incompleta para nós, a vitória é completa, em nome de Jesus. Vai, em nome de Jesus. Vai lá, obreiros, pastores, fica a mão levantada até chegar em você. Aqui, pastores, ó, obreiros, é vitória. É vitória completa. É vitória completa. É vitória completa. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Ora com corte e já vai para outro. Ora com corte e já vai para outro. Aqui no meio do corredor, ó. Aqui no meio do corredor, vem cá. Não pare de lutar. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Em nome de Jesus. É vitória completa. É vitória completa. É vitória completa. Em nome de Jesus. Esse vale nunca. Isso. Fica a mão levantada até chegar em você. Isso. É vitória completa. É vitória completa. É vitória completa. É vitória completa. Agora. Em nome de Jesus. Deus tem vitória completa. E vai, levanta, levanta e anda agora. Aleluia. É vitória completa! É vitória completa! Se Deus é contigo, diga pra você! É vitória completa! É vitória completa que Deus tem! Se Deus é contigo, se levanta. Aleluia. E vai. Não pare de lutar. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Ele é! Ele é! Não temas inimigo. É vitória completa que Deus tem pra você! É vitória completa que Deus tem para você. Nunca mais. Levanta. Vai, Senhor. Vai, envia o teu anjo à frente, Senhor. Envia o teu anjo à frente, Senhor. Envia o teu anjo à frente, Senhor. Envia o teu anjo. Envia o teu anjo à frente. Envia, Senhor. Envia o teu anjo à frente, Senhor. Envia o teu anjo à frente. Envia o teu anjo. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Não temas o mundo. Se Deus é contigo.
contigo, se levanta e vai. Não pare de lutar. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Não temas inimigo. É vitória completa que Deus tem para você. Se encoraja e É vitória completa que Deus tem para você. Esse vale nunca mais, nunca mais permitas que o inimigo roube a tua fé. E nunca mais desista de lutar por coisas tão banais. E nunca mais É vitória completa, igreja. despreze a tua cruz. É vitória completa. Mas prossiga sempre em frente, sempre olhando pra Jesus. Vai, levanta, vai na fé. Levanta, Levanta, vai na fé. Ele é com você. Levanta, Ele é com você. Ele é com você. É dia de conquista de territórios. Agora É dia de conquista de territórios. Levanta. E anda agora e vai. Levanta, levanta e anda. Aleluia. Agora Ele é. levanta e anda. Agora Se levanta. Se levanta. e vai. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Não temas o mundo. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Não pare de lutar. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Feche seus olhos. Não temas Deus é com você. inimigo. Ele não pode resistir. Te encoraja Pode se levantar daqui com posicionamento para sair, para definir. Porque ele não pode resistir. Você tem graça. Não ceda ao que você não pode ceder. Deus quer um posicionamento de fé. Deus quer atitudes, ações de fé. Você tem graça. Não se conforme com o que você não deve se conformar. Não aceite o que não é para você aceitar. Se levante. Esse território é seu. Esse território é seu. E ele não vai ocupar mais território que é seu. Eu não sei o que é o Jebuseu, o que você disse é difícil demais. Eu não sei o que é o Jebuseu, que houve um momento que você achou que não ia conseguir. Não, Deus já entregou ele nas suas mãos. Ele já entregou. Pode ir na fé, com posicionamento, com determinação, que assim como outros já foram vencidos, esse também será vencido. Viu? Esse também não vai resistir, vai cair diante de você. Vai cair. É vitória completa. Vitória completa. Deus tem vitória completa. Levante as suas mãos. Senhor, eu não sei o que representa Jebuseus na vida dela. Eu não sei, Senhor, o que ainda ocupava um lugar na vida dela e não deveria estar mais. Mas eu determino aqui nessa manhã. Essa manhã é dia de um posicionamento. É manhã de conquista de territórios. E eu declaro em nome do Senhor Jesus essa vitória completa na vida dela, Senhor. O Senhor já trouxe até aqui. O Senhor já deu tantas vitórias. O Senhor já fez tanto na vida dela. Tanto, Senhor. Jebuseus não é diferente de nenhum dos outros problemas. Jebuseus é como os amorreus, os hititos, de Gazeus, é como qualquer um deles. E ele já venceu tanto. E eu declaro hoje, Espírito Santo, levanta,
Que ela se levante, ela saia daqui hoje, possuída por essa fé, por essa unção. Que ela saia daqui hoje, não importa o quanto os jebuseus estavam decididos a permanecer. Mas é como Davi. Ele estava decidido no tempo de Davi também. Mas Davi entrou e conquistou. Tomou posse daquilo que era dele. E aquilo que antes era o lugar dos jebuseus passou a se chamar cidade de Davi. Tem muita coisa que vai ser chamado. Eu não sei qual é o seu nome. Diga o seu nome. Diga: essa será chamada a vitória de quem? A vitória de quem? É sua. É sua. Tem territórios que é seu, tem negócio que é seu, tem lugares que é seu. Essa é a sua família, esse é o seu negócio, é a sua empresa, são os seus clientes, é a sua vida. É sua. É sua. Não importa o que falaram, mas você vai contrariar todas as previsões e falas contrárias à sua vida. Tudo que falaram contrário, tudo que falaram, ou pessoas falaram, ou o diabo lutou na tua mente para falar na tua mente que você não ia conseguir, já é seu em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus a vitória completa sobre a tua vida. Eu declaro uma reviravolta no mundo espiritual. Eu declaro em nome de Jesus os céus e terra se abalando, mas a vitória é tua. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que a sua vida, as suas conquistas, a sua família, os seus negócios, a sua vida vai glorificar o nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a vitória completa. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a tua vida a vitória completa para a honra e a glória do nome do Senhor. Diga aí: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém.